Maravilha, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né, sobre renda extra e sobre reserva de emergência. São dois temas importantes, relevantes, que cabe analisar, cabe entender, cabe buscar informações para que a gente possa melhorar tudo isso. Eu tenho falado muito recentemente, né, que renda extra passou de ser algo que de fato você busca porque você gosta ou que, porque simplesmente você quer uma renda a mais, mas passou a ser algo extremamente necessário, né? Hoje em dia a gente está vendo aí muitas mudanças no mercado, muito aumento do custo de vida, mudanças quando se pensa na aposentadoria. A gente viu recentemente aí todo um foco, né, nessa mudança, por exemplo, da idade, que se você não se planejar hoje, se você não construir isso hoje, você vai ter que prolongar ainda mais o seu tempo de trabalho, né, uma previsão lá para 78 anos de idade. E isso tem um motivo, tá bom? Isso tem uma justificativa. Eu acho que é um tema importante que cabe refletir para que você possa pensar. E principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, e esse estudo ele é feito até pelo o Banco Mundial, de uma forma geral, se analisa o comportamento da sociedade no mundo todo, mas de uma forma muito objetiva. Depois a gente pode até tirar um momento para se aprofundar um pouco mais nisso, mas só para vocês entenderem o que é que acontece. A população que hoje é ativa, por exemplo, todos nós aqui que estamos num momento de vida onde a gente produz, né, onde a gente está trabalhando, existe um conceito que ele é muito mal entendido, que é o quê? Ah, eu vou, por exemplo, guardar dinheiro para minha aposentadoria através do INSS, né? Através do governo. Muita gente vai por esse caminho, principalmente para quem é funcionário, que tem ali meio que a obrigatoriedade de fazer essa contribuição. É meio que como se o governo lhe obrigasse a você pegar uma parte do seu valor e deixasse na mão do governo, onde ele diz, ó, deixa comigo que eu guardo e lá na frente você usufruir isso na sua aposentadoria. Todo mundo entende isso? Sim ou não? Me confirma aí se estão comigo, se estão acompanhando a linha de raciocínio. Todo mundo deu para entender? Joinha? Sim, não, não sei. Me confirma aí, por favor. Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Me dá notícia aí no chat. Deixa eu, deixa eu acompanhar aqui. Beleza. Estão acompanhando, né? Show de bola. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que é que acontece, né? Qual é a lógica, disso tudo, né? Se você parar para pensar, na hora que você é estimulado a pensar que o governo vai cuidar do seu dinheiro para lhe pagar lá na frente, você pensa o seguinte: ah, o meu dinheiro está lá, então ele está guardado. E isso não é uma verdade. Qual é a verdade? É que nós hoje, que estamos na nossa fase produtiva da vida, onde a gente produz riqueza, produz dinheiro através do nosso trabalho, na verdade, esse dinheiro que é guardado pelas pessoas, né, que faz essa contribuição, que entrega para o governo, ela não está guardando para o futuro, ela está pagando a conta de quem fez essa contribuição lá atrás, que são as pessoas que estão na fase idosa hoje. Então, vê se você consegue acompanhar essa conta. Então, peraí. Quer dizer que quem está produzindo não está guardando. Quem está produzindo está pagando uma conta de quem trabalhou lá atrás. Isso significa que para me receber isso que o governo está dizendo que vai guardar para mim quando eu tiver na minha fase produtiva, ou melhor, minha fase não produtiva, na minha velhice, vai ter que ter pessoas lá na frente trabalhando para que ela possa me pagar. Deu para entender isso? Sim ou não? Então é só você acompanhar a linha de raciocínio. Então é assim que funciona. O que é que isso quer dizer? Que é, se lá na frente não tiver uma quantidade de pessoas que estejam trabalhando, produzindo, que dê conta de pagar a quem hoje produz,
e que lá na frente vai estar com a idade, né, de aposentadoria, essa conta não vai fechar, correto? Então, quais são os outros estudos que falam, que mostram, dizendo que a população que produz, ela vem diminuindo o seu número, porque as pessoas elas vão ficando mais velhas. A expectativa de vida ela está aumentando, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Se você pegar um histórico, depois a gente pode trazer esses números. Você pegar um histórico, quanto mais tempo passa, mais as pessoas conseguem ter longevidade. Então, se você parar para pensar, vários anos atrás, a expectativa da pessoa viver era 50 anos, depois 60, 70. Hoje, você está na casa dos 80 anos, em média. Então, essa expectativa de vida aumentando significa que as pessoas vão ter que consumir mais dinheiro por mais tempo. Então tem que ter mais pessoas produzindo. E essa não é a realidade. Por quê que essa capacidade produtiva ela está diminuindo? Porque existe um outro comportamento que vai na contramão disso, que é o quê? As famílias cada vez estão tendo menos filhos. Então, olha a conta como ela não fecha. Se você conversar com seus avós, se você conversar com pessoas, né, mais antigas, se você olhar talvez para a família sua, ou família que você conhece, é fácil você ouvir. Ah, minha avó ela teve 12 filhos, a minha avó teve 10 filhos, a minha avó teve 8 filhos. Então você pega isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, isso acontecia. Hoje em dia, isso não é mais comum. As pessoas têm um, dois, três filhos no máximo. Quem tem quatro já chama atenção. Quem tem cinco, então, né, totalmente fora da curva. Isso significa que lá na frente vai faltar mão de obra para conseguir produzir a necessidade das pessoas que serão velhas nesse período. Imagine quem serão essas pessoas? Somos nós. Então, isso é uma bomba relógio, né? Que a gente vê sinais a todo instante. Então, o Banco Mundial, de uma forma geral, ele fez uma análise disso, ó, para essa conta fechar, não dá mais para as pessoas trabalharem só até 65 anos. Elas vão ter que esticar esse trabalho até 78 anos. E é por isso que vocês viram recentemente uma mudança, né? Nessa expectativa de contribuição para que essa conta possa fechar. Senão, lá na frente, não tem dinheiro para todo mundo. É uma pirâmide financeira legalizada que nós temos, principalmente no Brasil. E isso é uma verdade. Tá, e o que é que tudo isso tem a ver? Tudo isso tem a ver que, se você não tomar as rédeas da sua vida em termos de aposentadoria, e se você não construir a sua aposentadoria através da sua renda, através da sua inteligência financeira, você vai pagar um preço muito alto. Então, o preço de aprender hoje, ele é muito, mas é muito mais baixo do que o preço que você vai pagar lá na frente. E o que eu tenho visto, cara, vocês viram que, né, eu estou abrindo essa mentoria, a gente está tendo alguns processos, enfim, tem algumas pessoas querendo, e eu tenho escutado muito, ah, não, Ramiro, não está no meu momento de investir esse dinheiro nesse conhecimento. E eu fico pensando, mas caramba, velho, essa pessoa vai pagar um preço muito alto lá na frente. Porque quanto mais você demora, menos tempo você tem para construir tudo isso. Então tenham muito cuidado com isso. Porque se você não correr atrás para fazer com que isso se torne uma realidade para você, isso pode se tornar algo que você não vai ter mais tempo para correr atrás quando o tempo passa, tá bom? Fiquem atentos a isso e mostre esse tipo de raciocínio para as pessoas que estão ao seu redor, principalmente para as que estão na fase produtiva da vida. Ela precisa cuidar disso, é fundamental. Não é mais uma questão de ego, de uma questão de, eu vou conseguir acumular X, Y, Z patrimônio. Não, é uma necessidade. E esses dois pilares que a gente está aqui para discutir, eles são base para essa construção, né? Ganhar mais, uma renda extra e você saber fazer uma reserva, né? Então, você está construindo através da educação financeira a construção da sua segurança financeira, né? Se você trabalhar bem esses dois pilares, tá bom? Então, por que buscar uma renda extra, né? A primeira coisa é que a gente tem que estar sempre desconstruindo essa ideia realmente do dinheiro fácil. Hoje, infelizmente, é um dos maiores problemas que nós temos,
é as pessoas querendo fazer dinheiro fácil, né? A pessoa ganhar de uma forma muito rápida. Então, não existe essa renda rápida. Isso é uma ilusão. Renda extra é uma renda através de um trabalho a mais que você vai fazer, um esforço a mais, e que, obviamente, isso precisa de significado, de propósito. No final, aqui a gente vai propor um exercício para você pensar nisso. Mas para que que eu quero isso, né? Qual o propósito disso? Por que que eu quero essa renda complementar? Então, você precisa entender que existe essa diferença muito clara. Fazer uma aposta ali e ganhar um dinheiro, isso não é uma renda extra, isso é uma renda ilusória, isso é algo que acontece de uma forma pontual, depois não acontece, não tem recorrência, e a gente está pensando no longo prazo. Então você tem que pensar em algo que realmente seja perene no seu orçamento, que seja fortalecedor do seu orçamento. E não que você vai ali e simplesmente faz um valor a mais e acha que aquilo ali vai resolver. E não vai. Principalmente sabendo que mesmo que esse dinheiro a mais você vá ali, ganhei numa loteria. Mas se você não tiver preparado, você sabe, já ouviu falar nisso, a gente já falou bastante isso lá no grupo do WhatsApp, que se você não está preparado, a gente tem casos e casos e casos da pessoa simplesmente perder tudo, mesmo sendo um valor muito significativo. Então requer preparação, e você só se prepara se você souber o porquê que você vai se preparar. Isso significa que o seu esforço ele tem que estar baseado em propósitos, sonhos, objetivos, metas de forma muito clara. Senão isso vai ao léu, né? Simplesmente o esforço ele é destruído, tá bom? Então, de uma forma mais objetiva, você tem que entender o verdadeiro motivo, né? O porquê você quer isso, né? Qual é a mudança real que você quer ter na sua vida? Qual é a conquista que você quer ter na sua vida? Qual é, de forma objetiva, o passo que você vai dar na sua vida se tiver uma entrada a mais de dinheiro, né? É uma liberdade de tempo, é mais tranquilidade, é apoio familiar. Inclusive, esses termos aqui, eles estão genéricos. Beleza, é tranquilidade de tempo, mas por quê? O que é que você quer fazer com o seu tempo? Mais tranquilidade, por quê? Como que você quer vivenciar essa tranquilidade? Aonde? Com quem? Quanto que isso custa? Apoio familiar, o que que você quer apoiar? Quanto isso custa? Então, quanto mais claro tiver, mais força você vai ter para encontrar um caminho de construir uma renda a mais. Por quê? Renda a mais significa trabalho a mais, né? Renda a mais não significa sorte a mais, significa esforço a mais. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Tô. Por quê? O que é que você busca, né? Então, para você pensar no que é que você quer a mais, você tem que ter uma análise da situação atual, correto? Você precisa ter uma clareza de onde você está pisando. Você está vivenciando no limite? Você está fazendo sobrar o seu dinheiro já? Você está endividado? Né? Qual é a sua situação? Lembre-se, a gente sempre cita esse exemplo que ele é interessante. Um navio está em alto mar e perdido. E ele entra em contato com a torre de controle e diz: Ó, eu estou perdido, eu preciso voltar para a torre, eu preciso voltar para a terra. A torre ela vai pedir uma informação para que esse navio seja direcionado. Qual é essa informação que a torre vai solicitar para o navio? A localização que ele se encontra. Então, ela vai perguntar: beleza, você está perdido, mas me manda a sua localização. Eu preciso saber onde você está para que eu possa lhe direcionar para o caminho que você precisa percorrer a partir do ponto que você se encontra. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Eu quero melhorar, eu quero aumentar minha renda, eu quero ganhar um dinheiro a mais. Eu estou partindo de onde? Eu estou partindo que eu estou deficitário, eu estou partindo que eu estou realmente equilibrado, não sobra, mas também não falta, ou eu estou partindo de um ponto que já sobra, mas eu acabo, por má comportamento, criando despesas a mais, gasto a mais, mesmo sobrando, eu não consigo gerenciar isso, não consigo controlar isso e me perco. Qual é a sua situação? Você tem que ter clareza disso. Essa clareza, ela desperta urgência consciente. Você fica com clareza do passo que você precisa dar e o porquê. E aí isso gera a energia necessária para você trabalhar, para você realmente fazer um algo a mais, né? Para que essa renda ela aconteça.
Quando a gente pensa em reserva de emergência, já já a gente, né, fecha esses raciocínios aqui, tem uma linha muito parecida. Reserva de emergência, primeiro conceito importante. O que é? Nada mais é do que você ter ali um período do seu tempo de vida com calculado o seu custo guardado, em dinheiro guardado. Então vamos supor, aconteceu um imprevisto, aconteceu uma emergência. Quanto que você tem guardado? E normalmente o que se é recomendado é que você tenha ali pelo menos 6 meses, pelo menos 12 meses do seu custo de vida guardado. Então, se o seu custo de vida é R$ 10.000 por mês, você tem que ter ali entre 60 e R$ 120.000 guardado de uma forma que você consiga acessar rápido esse dinheiro, ou seja, precisa ter liquidez para que se você tiver uma emergência, você vai lá e resgata esse dinheiro. Então, óbvio que ele vai estar ali aplicado, guardado numa poupança, num CDB de liquidez diária, para que você vá lá e consiga resgatar isso rapidamente. Esse é o conceito de reserva de emergência. Agora, precisa ser algo que, se você também não tiver clareza do objetivo, você acaba não conseguindo ter força para fazer. Então, você precisa entender primeiro o que é e por que que isso é importante para você. Por que que isso traz realmente a vontade de você se esforçar em construir essa reserva? Isso pode, obviamente, lhe evitar dívidas, isso pode lhe trazer paz, e, obviamente, isso é um caminho para lhe construir também uma liberdade. Tudo parte de um princípio que é: eu preciso ter o comportamento apto de começar a guardar. Quando eu ganho mais, eu faço uma renda extra, eu consigo perceber que eu estou construindo um caminho de fazer sobrar, porque está sendo a mais. E se eu desenvolvo a habilidade de guardar, esse a mais que eu construí, eu consigo agora construir a minha reserva de emergência. Deu para entender até aqui? Sim ou não? Por favor, me deem notícias de vocês. Deixa eu ver como é que vocês estão. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, se vocês estão aqui. Estão aqui, né? Show de bola. Anotem as perguntas que já já vocês podem fazer, tá bom? Então vamos lá. Se estão todos comigo, seguimos, tá bom? Seguimos. Então vamos lá. A gente precisa confundir, ou melhor, evitar confundir lazer com imprevisto. Ou seja, Ramida, é o seguinte, eu tenho uma reserva ali. Porém, eu fui convidado para um churrasco do meu primo e assim, cara, meu dinheiro do mês acabou e eu preciso comprar carne. Eu fui designado para comprar carne e aí eu vou lá, vou usar o dinheiro da minha reserva. Tá certo isso? Óbvio que não. Então, é fácil usar isso? Imagina, você tá ali com R$ 10.000 guardado na sua reserva. E aí você olha para o seu mês, caramba, o que entrou já saiu. Já o mês aqui tá num gargalo. E aí, de fato, aparece um churrasco que, pô, você tem vontade de ir. Aí você precisa comprar carne, comprar cerveja, comprar o refrigerante. E você fica já saboreando aquela carne na sua mente. Aí você olha para sua conta, tem R$ 10.000. Aí você olha para o seu bolso, já foi tudo. E tá ali o churrasco para você ir. Se você não tiver uma clareza muito grande do que você está fazendo, você vai lá e meta a mão, dane-se a reserva, ninguém tá vendo, é meu, eu trabalhei para isso, eu mereço, eu tô cansado, eu me esforcei para. Faz sentido ou não faz? Então, se você não tiver muito forte isso construído dentro de você, vão acontecer situações que a sua mente ela vai justificar para você de uma forma tão bonita que você vai lá e meta a mão sem nem pensar.
sem nem sentir dor. E tá tudo certo. Por isso que precisa ter critérios claros para você mexer na reserva de emergência e o próprio nome está dizendo, emergência. Porém, você precisa definir esse conceito de emergência para você, tá bom? Então, isso é fundamental. É... Hamid, mas eu tenho algo que eu quero aqui adquirir, e isso vai me trazer um resultado positivo ou uma economia muito grande. Faz sentido fazer essa conta e ver? É caso a caso. Você precisa analisar, você precisa ver o que de fato é importante, o que é que vai lhe trazer de benefício, se realmente vale a pena. Mas precisa ter muito critério para você realmente conseguir construir isso, principalmente quando a gente fala de longo prazo. E principalmente quando a gente fala de construção de uma tranquilidade. Senão, você constrói a tranquilidade, tira a tranquilidade. Constrói a tranquilidade, tira a tranquilidade. Fica igual a Chicó lá, né? Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Aí não faz sentido, né? Você vai viver uma gangorra de emoção infinita. Então, se isso não tiver muito bem claro, você acaba não conseguindo dar robustez a essa construção, tá bom? Então, quanto e onde guardar? O que é que a gente fala, né? De 3 a 6 meses ou de 6 a 12 meses, ou seja, quanto mais melhor, tá bom? Aqui é só um parâmetro. Mas você tem que estar com esse dinheiro, como eu falei, numa poupança, porque é uma aplicação segura, tem liquidez, né? E tem que estar numa conta separada da sua conta do dia a dia. Quanto que eu guardo? Proporcional ao que você está ganhando. Então você define de acordo com a sua realidade de ganho hoje, cara, esse mês eu vou tirar X reais e vou definir esse valor como um valor mensal e vou trabalhar para todo mês tirar no mínimo isso. Se for mais, melhor. Se você fizer uma renda extra, você vai conseguir guardar mais. Eu sempre citei o meu próprio exemplo quando eu comecei a trabalhar com o negócio em 2014, que ele se tornou uma renda extra para mim. Então, imagine, tiveram vários meses que o meu bônus já estava muito bom, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais por mês, e era uma renda extra. Então, para onde ia esse dinheiro? Já que era extra e que eu já tinha um dinheiro dos meus ganhos mensal, dos nossos ganhos, né, eu e Thaís, que a gente já mantinha o nosso padrão, que a gente já fazia sobrar dos nossos ganhos, e a gente estava construindo uma renda extra. O que é que reforçou muito nesse período? A nossa reserva. Então, a reserva bem construída, ela lhe dá um caminho para, inclusive, depois você tomar decisões profissionais muito mais tranquilas, que foi o meu caso. Então, ela lhe traz paz, lhe traz um caminho de fato de liberdade de escolha, e isso precisa de estratégia, de pensamentos, de entendimento, de propósito. Então, eu sabia o porquê que naquele mês que eu estava pegando, sei lá, meu bônus inteiro e guardando sem usar para nada. Eu sabia que eu ia usufruir disso em algum momento, que seria muito mais importante do que usufruir isso naquele momento imediato para um prazer mais temporário. Não sei se deu para vocês entenderem, mas é dessa forma que você começa a pensar na sua realidade. Poxa, o que é que 1.000 reais a mais faria para mim? Qual era o passo que eu daria? Ou eu estaria gastando? Ah, não, Ramiro, eu iria guardar também. Beleza, mas por quê? Para quê? Qual é o seu objetivo? Então, isso tem que ficar muito claro, tá bom? Então, ó, voltando aqui à renda extra, né? Pensando nesse propósito, pensando nessa clareza. Você precisa pensar em, primeiro, adquirir ou transformar habilidades que você tenha ou que você aprenda em algo que seja rentável. Por exemplo, eu não sabia vender, eu não sabia trabalhar com pessoas na construção de equipe, eu não entendia de marketing de relacionamento, eu não entendia de pessoas voltadas para vendas, eu não entendia venda. Várias coisas eu não tinha habilidade. Mas eu disse, poxa, eu vou transformar essa habilidade e trabalhar em cima disso para que isso me gere uma nova renda. Então, o que que você sabe fazer ou o que que você está disposto a aprender a fazer que vai lhe gerar um valor maior, ou melhor, ou melhorar a sua renda? Você tem que pensar nisso. Então, você tem que pensar, obviamente, quando a gente pensa em renda extra, a gente está pensando em vender algo, né? Seja um produto, seja um serviço, seja uma solução, o que for. Que para quem trabalha, eu vou fazer minha renda extra.
trabalhando, para quem trabalha no mercado tradicional, fazendo 1, 2, 3 horas a mais de trabalho. Beleza. Só que você sabe que essa renda extra ela também é limitada, porque você não consegue fazer 24 horas de renda extra a mais. Você não tem como dobrar isso, né? Dentro de negócio, quando você pensa em realmente vender algo que você possa escalar, aí sim você está falando de uma renda que isso pode se tornar significativo, né? O que que é melhor fazer, Hamid? Aquilo que você estiver disposto a aprender e a colocar em prática. E aí você precisa encontrar um caminho. Na época, por exemplo, eu estava disposto a aprender a vender o produto, aprender a vender o modelo de negócio, e eu fui desenvolver essa habilidade através de treinamentos. Então você precisa encontrar. Óbvio, para quem quer, por exemplo, aprender a fazer o que eu faço, ou o que vários colegas aqui fazem também, que é um trabalho na área de vendas, de cosmético, de perfumaria. Poxa, eu quero aprender isso. Beleza, a gente ensina e a gente tem treinamentos para isso. Toda quarta-feira na nossa franquia a gente faz esse treinamento, uma vez por mês, como por exemplo domingo agora vai ter. A gente tem um treinamento na parte da manhã para as mulheres, na parte da tarde para todos os empreendedores e empreendedoras, voltado para você desenvolver habilidades que vai lhe gerar renda, né? Então, esse é um dos pilares do nosso trabalho, né? É realmente também não só gerar renda para a gente, mas ensinar outras pessoas a gerarem suas rendas, porque isso dentro do modelo de negócio faz com que todo mundo possa crescer. Então, você precisa encontrar. Ah, me deu, eu sei fazer bolo e vender bolo. Beleza, começa a fazer bolo e vender bolo. Ah, não, eu sei fazer brigadeiro e vou vender brigadeiro. Beleza, faz brigadeiro e vende brigadeiro. Então você tem que estar disposto a aprender uma habilidade de vendas, colocar em prática e fazer acontecer. Tá bom? É assim que você vai construir. Aí vem a pergunta, mas por que que você quer isso? Para que você vai pegar essa habilidade e colocar em prática, né? Dentro desse processo, você vai ter a possibilidade de construir a sua reserva, mas você precisa ter um compromisso com ela. Porque perceba, se você aumenta a sua renda, você tem chance agora de aumentar a sua reserva. Faz sentido? Mas se você não se compromete nem com a sua renda a mais, nem com a sua reserva, você não vai ter essa construção, óbvio. Então você precisa ver esse valor crescendo, você precisa ver o seu esforço se tornando em resultado, que isso vai lhe trazer uma proteção, vai lhe trazer proteção para quem está ao seu lado, para as pessoas que você ama, para as pessoas que convivem com você e que vai lhe dar a base da construção de uma liberdade, como foi para mim, como eu já citei aqui também. Então, são caminhos que eles se cruzam. Força para construir renda extra, compromisso para construir reserva. Tendo significado nisso tudo, tendo propósito nisso tudo, você vai ter força para isso. E aí vem, para a gente partir aqui para os finalmente, para que vocês possam perguntar, atividades reflexivas. Anotem aí e façam, tá bom? Anotem aí e façam. Então, respondam para vocês. O que que você faria, por exemplo, se você perdesse a sua renda principal hoje? Qual ação você tomaria? O que que você precisaria fazer para que as suas contas do próximo mês elas fossem pagas? Então perceba, essa pergunta, eu escutei essa pergunta lá em 2002. Eu acho que na primeira vez que eu li um livro que vocês já devem ter ouvido falar muito, né, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Lá nesse livro, ele provoca essa pergunta. E na sequência eu li O Segredo da Mente Milionária, que reforça tudo isso. Então, quando você começa a refletir sobre isso, você para pensar, opa, peraí, caramba, se eu perder a minha renda aqui e eu não tiver nada de reserva, ferrou. Então, a reserva, na hora que você tem essa pergunta, você diz, opa, perdi minha renda, vou usar a minha reserva e pegar o meu tempo, o meu esforço, minha dedicação para construir uma nova renda. Só que essa reserva só vem se nesse momento que você tem renda, você conseguir construir a mais, fazer sobrar e construir essa tranquilidade. A gente sempre fala, reserva de emergência ela lhe dá paz, né? E esse tipo de resposta para esse tipo de pergunta é a paz que você consegue enxergar na prática quando isso é real. E você sente um desespero também na hora que você olha e diz, opa, não tem, e se o bicho pegar aqui, complicou. Ah, me dê um exemplo disso. Vivemos isso há 4, 5 anos atrás na pandemia.
onde muita gente se viu extremamente desesperada porque a renda cessou pelo problema que vivenciamos a nível global e as pessoas não estavam preparadas para isso financeiramente. Os negócios também não estavam preparados para isso. E aí trouxe um aprendizado muito grande. Por isso que, pós-pandemia, que é o momento que a gente vive hoje, renda extra, complementação de renda, aprender a vender não é mais algo somente por ser legal, é algo necessário. Inflações altas, juros altos, preços altos, economia variando muito, dólar lá em cima, tudo nos direciona para se esforçar para poder gerar mais renda, para que a conta consiga fechar. Então, responda também qual é o seu maior motivo para construir essa reserva. Você tem que estar claro. Quanto mais detalhado você for nessa resposta, melhor para você. Quanto você quer ganhar a mais por mês? E por quê? Ah, eu quero ganhar mais R$ 500, quero ganhar mais R$ 2.000, quero ganhar mais R$ 10.000. Por quê? O que que você vai fazer? Ah, eu vou gastar com o quê? Ah, não sei. Você precisa saber. Tem que estar claro na sua cabeça. Ah, mas isso é uma obrigação? É obrigação estar claro. O que você vai fazer, você vai decidir na hora da necessidade. Mas se você tiver claro, isso mexe no esforço que você vai fazer para isso se tornar realidade. Tá bom? Espero ter ficado claro para todos vocês esses dois pilares. Novamente, são pilares fundamentais, essenciais e que, de fato, quando são bem trabalhados, você consegue ter um avanço muito grande quando a gente fala, principalmente de gestão patrimonial, de educação financeira. Tá bom, pessoal? Como sempre, vamos abrir aqui um pouquinho para que vocês possam aproveitar. Temos aí mais uns 15, 20 minutinhos para que vocês possam aproveitar, tirar dúvidas, e comentar sobre tudo isso que a gente falou aqui, tá bom? Quem quiser falar, avisa, eu abro aqui o microfone, ou quem quiser escrever no chat, escreve aí que eu libero aqui. Beleza? E mais uma vez lembrando. Eu não sei se todos que estão aqui estão lá no grupo, esse grupo do WhatsApp, que a gente está concentrando informações sobre a educação financeira. Dupliquem esse grupo para as pessoas, é um grupo aberto. Eu tenho recebido vários feedbacks positivos, eu acho que tem sido legal para quem está participando, e a ideia é a gente conseguir contribuir cada vez mais com quem estiver lá. Beleza? Então vamos lá para as perguntas de vocês.